Nós temos refletido nessa série de mensagens, 4 mensagens, essa é a terceira, sobre motivos para viver. A pergunta é pelo que você vive. Tem pessoas que vivem para obter dinheiro. Sempre a cada R$ 1, a minha satisfação eu só vou encontrar quando eu tiver o próximo R$ 1. O próximo R$ 1. Aí o próximo R$ 1. Outras pessoas, elas querem ser famosas, elas correm atrás da fama, querem aparecer a todo custo, querem obter popularidade. Algumas pessoas fazem de tudo para ter o poder. Quando nós vemos séries no Netflix, alguma série na televisão, a gente parece que a vida está imitando a arte, né? Mas, na verdade, a arte vai imitando a vida, essa busca pelo poder que as pessoas têm, tudo que elas acabam fazendo para obter o poder. E eu gostaria que você pensasse num outro aspecto agora, as pessoas que buscam a todo custo serem amadas. Elas buscam amor. Elas querem ser amadas, cuidadas, servidas. E nessa busca pelo amor, muitas pessoas estão encontrando a decepção, estão encontrando a dor, o sofrimento, até mesmo a morte, porque estão procurando de forma errada e na pessoa errada. Nós queremos, então, nessa noite, refletir sobre o amor que nos motiva a viver e que não irá nos decepcionar, que é o amor de Cristo. Então, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 11 até o versículo 15, nós veremos aqui 3 atitudes, 3 ações que nós devemos tomar para encontrar esse amor e viver à luz desse amor do Senhor. Então, 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 11 até o versículo 15. Eu vou ler agora o primeiro versículo, versículo 11, primeiro versículo desse trecho. Versículo 11 que diz o seguinte: uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Primeira parte aqui que o apóstolo Paulo trabalha é acerca do temor ao Senhor. O temor ao Senhor, ele é resultado do tribunal de Cristo que nós vimos na última mensagem. À luz do tribunal de Cristo, nós desenvolvemos temor ao Senhor, reverência, desejo de agradar ao Senhor, porque nós vamos prestar contas. No final da nossa vida, nós prestaremos contas ao Senhor. Então, o temor ao Senhor é esse desejo que você deve ter de agradar a Deus, de honrar a Deus. E quando nós não temos temor a Deus, nós desenvolvemos o desejo de agradar as pessoas. Então, ou nós trilhamos o caminho do temor a Deus, ou nós desenvolvemos o desejo de agradar a homens. E aí eu gostaria de alistar aqui algumas características de pessoas que têm esse desejo de agradar as pessoas, ao invés de ter temor de Deus, tem o temor de homens. Por exemplo, são pessoas que têm dificuldade de dizer não. Tudo que lhes é solicitado, elas dizem sim, porque elas querem agradar as pessoas. E algo interessante para você refletir, toda vez que você diz sim para algo, você automaticamente está dizendo não para outra coisa. Então, mas são pessoas que têm dificuldade de dizer não. A segunda característica, outra característica é que trata algumas pessoas melhores do que outras. Algumas recebem mais atenção, mais carinho, mais empatia do que outras pessoas. Outra característica, se preocupa em saber se está sendo observado. Ela quer olhar para os lados, quer ter a certeza se alguém está observando ela, tanto para elogiar, como também com medo de ser punido por algo. Outra característica é alguém demasiadamente sensível. Quando houve uma crítica, quando houve uma palavra dura, quando lida com a indiferença de alguém, a pessoa sofre de forma demasiada.
Outra característica, usa seus próprios recursos para estabelecer a sua própria honra. Ela vive para si, porque ela deseja demonstrar isso para as pessoas. Outra característica, é alguém descontente. Descontente com a condição e com a proporção que Deus lhe deu. Outra característica, se preocupa demais com a aparência e não olha para o coração. Não está com foco no coração, ela está preocupada com a aparência. Tudo isso, entre outras características, é porque a pessoa está mais interessada no julgamento das pessoas do que no julgamento de Deus. E, querido amigo que está nos ouvindo, eu quero compartilhar contigo, porque eu sou alguém que lutou muito com o desejo de agradar as pessoas. Muito. Eu não quero contar a minha história, mas eu quero contar para você como que Deus me usou para identificar essa área na minha vida e me ajudar a lutar contra ela. A primeira ocasião foi no ano de 2001. Eu estava no Seminário Bíblico Palavra da Vida, na aula de ética pessoal com o pastor Jairo Cáceres, quando ele leu esse seguinte versículo aqui. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Queridos, naquele momento, esse foi um primeiro míssil de Deus direto no meu coração, que eu percebi que eu estava procurando, estava preocupado, estava buscando aquilo que o homem valoriza, mas que Deus rejeita. O meu foco estava na aparência e não no coração. A segunda ocasião, eu estava tomando um café numa padaria com o meu amigo Gilmar, e durante a conversa, a gente conversando, a gente batendo papo, de repente ele abre a boca como um profeta de Deus e vem um segundo míssil e atinge o meu coração. Ele cita esse versículo, ele diz o seguinte, porque quem teme ao homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Naquele momento parece que tudo parou ao meu redor. Deus começou a me mostrar todas as armadilhas que eu caí, todas as armadilhas que eu estava envolvido pelo desejo de agradar a homens. E a terceira ocasião, eu estava num congresso do Pregue a Palavra em Recife, e aí conversando com um novo amigo que eu tinha feito lá, o Wellington, ele citou um livro que o pastor Alexandre Mendes, o Sacha, indicou, que é um livro, Uma Vida Centrada no Evangelho. E à luz daquele livro ali, entendendo um pouco o que é o Evangelho, como que Deus trabalha, o que a cruz tem a ver conosco, eu consegui entender esta frase aqui do Timothy Keller, que diz o seguinte, um cristão é mais imperfeito e pecador do que você jamais ousaria imaginar. E ao mesmo tempo, mais amado e aceito do que você jamais ousaria esperar. Tudo isso na cruz de Jesus. A cruz não revela o meu valor. A cruz revela o quão pecador eu sou. O quanto impossibilitado eu sou de obter a salvação. Por isso que Cristo veio no meu lugar. Não porque eu sou especial, mas porque eu não conseguiria obter a salvação. E Deus, ele revela o amor dele para com pecadores que não merecem, que estavam mortos nos seus pecados. E aí, nesse amor de Jesus, eu sou aceito da forma como eu sou. E Deus começa a me transformar para que eu seja mais parecido de Jesus. Então, um cristão é mais imperfeito e pecador do que você jamais ousaria imaginar. Ao mesmo tempo, mais amado e aceito do que você jamais ousaria esperar. O temor ao Senhor nos leva a sair e a fugir do desejo de agradar as pessoas. Nos leva a fazer a vontade de Deus, porque no final da nossa vida, nós prestaremos contas a Deus. Eu não sei como que você está vivendo, eu não sei como que são os seus relacionamentos, mas em primeiro lugar, tenha temor ao Senhor. Busque agradar ao Senhor. O apóstolo Paulo fala, visto que conhecemos o temor ao Senhor,
nós procuramos persuadir aos homens. Nós procuramos induzir por meio de palavras para que as pessoas venham a crer em Jesus. E não importa o que elas façam conosco. Nós queremos que elas creiam em Cristo e sejam transformadas por Jesus e façam a vontade de Deus. E aí o apóstolo Paulo diz que o que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. O apóstolo Paulo fala: Deus nos conhece. Deus nos conhece. Eu não preciso procurar a aceitação das pessoas porque Deus já me conhece. Deus sabe que nós somos sinceros. E eu espero que isso esteja claro para a consciência de vocês, que vocês também consigam compreender isso que o apóstolo Paulo estava falando para a igreja. Então, o temor ao Senhor e não temor de homens. Em segundo lugar, o segundo passo aqui que nós devemos tomar é não procure louvor de homens. Se por um lado nós devemos ter temor ao Senhor, automaticamente é não procurar o louvor de homens. Veja o versículo 12 e o versículo 13. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém lhes estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos juízo, é por amor a vocês. Alguns nesta igreja, da igreja de Corinto, estavam criticando o apóstolo Paulo por causa dos seus motivos, por causa dos seus métodos. E alguns estavam até considerando o apóstolo Paulo como um desequilibrado mental, um louco. E aí ele diz aqui nesses versículos: igreja, eu não estou procurando me recomendar, mas apenas eu estou dando a oportunidade para vocês de nos conhecerem e de exultarem a Deus em nós. E com isso vocês vão poder responder aquelas pessoas que dizem que naquelas pessoas que só estão preocupadas com a aparência e não com o coração. Paulo não se recomenda, mas ele dá oportunidade, ele responde às críticas que ele está recebendo, explicando os seus motivos. Ele está mostrando por que ele faz o que ele faz. Enquanto algumas pessoas estão preocupadas em fazer avaliações pela aparência, pela oratória, pela vestimenta, por aquilo que elas conseguem ver, por aspectos que são mensuráveis. As pessoas não conseguem observar o coração, só Deus olha. Então, à luz daquilo que elas conseguem analisar, elas começam a fazer julgamento pelos números, pelas planilhas, pela aparência. E aí o apóstolo Paulo fala: olha, se vocês estão nos observando, sim, de fato, nós parecemos loucos, mas nós enlouquecemos para a glória de Deus. Nós enlouquecemos por amor a Deus. Paulo não está procurando se promover, Paulo está procurando expandir a igreja de Jesus. E aí ele diz lá em 1 Coríntios, olha que interessante, a nossa dedicação a Cristo nos faz parecer loucos. No final da mensagem, eu quero te contar uma história sobre a busca por aplausos humanos ou a aprovação de Deus. E o que nós precisamos como indivíduos, enquanto estivermos nessa terra, é de quem eu estou procurando aprovação, de quem eu quero ter aprovação, se dos homens ou aprovação de Deus. Viver para a glória de Deus ou viver para o aplauso humano. Ter o temor de Deus ou buscar o louvor dos homens. Porque no final, nós vamos prestar contas a Deus. Não vai ser as pessoas. Não vai ser o seu pai, não vai ser a sua mãe, não serão seus filhos, não será a diretoria da igreja, não vai ser a convenção batista, não vai ser o presidente da república. No final da história, nós prestaremos contas a Deus. Então, viva por temor ao Senhor. E, em segundo lugar, não procure louvor de homens. Tome esta decisão. E olha que interessante, o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 12, 10, vê se ele não é um doido na perspectiva humana. Ele diz o seguinte: por isso aceito com prazer, eu aceito com alegria, eu me regozijo no quê?
nas fraquezas e insultos, nas privações, nas perseguições e aflições. Eu fico feliz com as aflições que eu passo. Eu fico feliz pela angústia que eu sofro. Por quê, Paulo? Por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Porque quando eu sou fraco, então é o que eu sou forte. O apóstolo Paulo falou, alguns versículos antes aí de 2 Coríntios capítulo 12, que Deus havia dito para ele, a minha graça te basta. E aí ele entendeu então que quando ele é fraco, ele é forte, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E veja que perspectiva maluca para os nossos dias, onde todo mundo diz para você, fuja do sofrimento, fuja da aflição, fuja da angústia. O apóstolo Paulo, ele olha de uma perspectiva diferente, ele fala, eu me regozijo, eu me alegro nas angústias, eu me alegro nas aflições. Se eu tenho essas aflições, porque eu amei ao Senhor, então eu me alegro nisso. Porque quando eu estou fraco, dependente, quando eu estou esgotado, quando eu estou exausto, quando eu estou cansado, quando eu estou oprimido, o poder de Deus repousa sobre mim. O Senhor me sustenta, o Senhor me ampara, o Senhor me consola, o Senhor me guia, a voz do Senhor traz orientação para mim. As bênçãos de Deus chegam até mim, eu clamo mais a Deus. Quando eu sou fraco, na verdade é que eu estou sendo forte. Então ele se alegra nisso. O apóstolo Paulo então mostra para nós que a nossa dedicação a Cristo nos faz parecer loucos. Tome uma decisão. A quem você deseja agradar enquanto estiver nessa terra. E em terceiro lugar, viva pelo amor de Cristo. Versículo 14 e 15 diz, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos impulsiona. O amor de Cristo nos pressiona a fazer a vontade de Deus. O amor de Cristo, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que ele nos amou primeiro. Antes de nós amarmos a Deus, ele nos amou. A Bíblia diz que Jesus amou o mundo todo. Amou a sua igreja. Amou os pecadores, nos amou quando nós não éramos dignos, e que não existe maior amor do que dar a sua vida pelos outros. Nesse texto de Romanos, mostra que dificilmente haverá que alguém que morra pelo justo, quanto mais por um injusto. E Pedro diz que Jesus nos substituiu na cruz, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Nós não merecíamos, entenda isso, querido amigo, nós não merecemos o amor de Deus, nós não somos dignos do amor de Deus, nós não temos nada para oferecer diante de Deus. É o amor de Deus que nos alcançou, é o amor de Deus que nos alcança. Então o amor de Cristo nos pressiona, nos impulsiona, nos constrange a viver para Deus. Veja o que diz em Romanos, capítulo 8, versículo 35 ao 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todo dia, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Veja, pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor que nos deu vida quando nós não merecíamos, quando nós estávamos mortos em pecados. Isso nos motiva a viver. Nós somos muito mais aceitos e amados do que nós poderíamos imaginar ou esperar. O Senhor nos ama, não pelo que nós somos, mas apesar do que somos.
o Senhor nos ama. Então, alguém que experimenta o amor de Deus, ele não buscará aplauso dos homens, mas aprovação divina. O louvor dos homens não vai importar mais, não importa se eu vou ser esquecido, menosprezado, chantageado, não importa mais, porque o nosso foco vai ser buscar a aprovação divina. Aquele que experimenta o amor de Deus deixa de se preocupar com autoimagem para se dedicar à imagem do alto. Deus nos criou a sua imagem. O ser humano não tem imagem própria. O Senhor nos criou a sua imagem. A imagem que nós carregamos é a imagem de Deus em nós. Então nós deixamos de nos preocupar com a nossa autoimagem para nos preocupar com a imagem do alto. Aquele que experimenta o amor de Deus deixa de se preocupar com a autoestima para se dedicar à autonegação. Você já reparou que Jesus nunca ensinou sobre autoestima? Mas ele ensinou sobre autonegação. Jesus disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então, todo dia, quando a pessoa acorda, ela vai tomar uma decisão de negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus. Decisões cotidianas. Não é uma decisão só uma vez só, são decisões diárias, onde nós temos que nos negar para seguir a Cristo. Alguém que experimenta o amor de Deus não vive mais de forma egocêntrica, mas de forma outrocêntrica. É o que o versículo 15 diz. Ele morreu, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, nós estávamos mortos espiritualmente, separados de Deus. Jesus morreu no nosso lugar, ele ressuscitou. Jesus está vivo, Jesus voltará para nos buscar. A vida que nós temos agora, nós vivemos pela fé, nós não vemos, nós cremos. E aquele que está vivendo agora pela fé em Jesus, ele não vive mais para si mesmo. Ele vive para Jesus. Ele não vive mais de forma egoísta, centrado em si mesmo, para os seus planos, para as suas vontades. Aquele que vive pela fé em Jesus, ele aprendeu a orar. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Porque ele vive para o Senhor. Não mais para os seus planos, não mais para as suas vontades, não mais para os seus desejos, não mais pelas suas emoções. Ele vive para o Senhor. Eu lembro uma vez que eu estava conversando com um amigo, o sofrimento que ele estava passando, e a gente em frente ao comércio dele, a oficina dele, ele comovido, contando a história, e ele disse uma frase que me impactou muito naquele momento. Ele disse o seguinte: quando eu entreguei a minha vida para Jesus, não foi para um dia só, foi para a vida toda. Eu nunca vou deixar Jesus, porque eu sei de onde ele me tirou. Aquilo ali me impactou demais. Eu entreguei a minha vida para Jesus. Não foi para um único dia, foi para a vida toda. Ele entendeu que ele deve morrer para ele mesmo para viver para Jesus. Então Jesus morreu para eu viver. Essa vida que nós obtemos agora pelo amor de Jesus por nós, que tomou o nosso lugar na cruz. Então viva para Jesus, viva para Cristo. Esse é o terceiro motivo para nós vivermos. O amor de Cristo impulsiona a viver para Cristo. O amor de Jesus, o que ele fez por nós, nos impulsiona, nos constrange, nos pressiona a viver para Jesus. Lembra daquela história que eu mencionei durante a mensagem que eu gostaria de compartilhar no final? Certa vez eu ouvi uma história de um violinista, um bom violinista, ele havia feito uma apresentação num teatro lotado, os ingressos se esgotaram,
E ele fez uma apresentação impecável, perfeita. Quando ele terminou a última música, o teatro lotado, milhares de pessoas começaram a aplaudir. E aplaudiam ele e não se contentaram em aplaudir, ficaram em pé. Aplaudiam, assobiavam, gritavam o nome dele. E enquanto faziam aquilo, ele ficou de cabeça baixa. Ele não expressou alegria, ele não expressou contentamento. Quando terminou, as cortinas se fecharam, alguém foi até ele e perguntou: cara, o teatro inteiro te aplaudindo, você fez uma apresentação impecável. Por que você não está alegre? E aí ele disse o seguinte: o meu mestre estava sentado lá na galeria, lá em cima. Ele viu toda a apresentação e ele não estava me aplaudindo. Querido amigo, não importa a forma como você vive, pode ser que as pessoas vão te aplaudir, mas busque o aplauso do alto. Busque o aplauso de Cristo. O amor dele por você te impulsiona a viver para ele. E aí não importa mais o que as pessoas dizem, importa o que Jesus diz. Então tenha temor ao Senhor durante a sua vida. Não busque o louvor dos homens e viva por este amor. Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor tomou o nosso lugar na cruz e nós não merecíamos a salvação, não merecemos o seu amor, mas mesmo assim o Senhor nos deu vida em Cristo e nós queremos aproveitar a nossa vida, para não viver para nós mesmos, mas para viver para o Senhor. Livra-nos, Pai, do desejo de agradar as pessoas. Nos ajude a te amar, a te honrar, a trazer louvor ao seu nome. Ajuda-nos, ó Pai, a termos temor ao Senhor. Nos ajude a vivermos por esse amor, motivados, impulsionados por esse amor. Ajuda-nos a lembrar que nós não precisamos receber amor das pessoas se nós tivermos o amor do Senhor. Isso nos basta. Mas não é fácil, porque o nosso coração gosta de correr atrás das coisas desse mundo. Então nos ajuda-nos a nos lembrar e nos satisfazer no amor do Senhor por nós. E isso nos motivará a viver para a sua glória. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos, pedindo as suas bênçãos. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos amigos, queridos irmãos, que nós possamos juntos buscar, motivados pelo amor de Cristo, possamos viver para Cristo. Que Deus nos abençoe.